sou a Adriana Androvandi, repórter do Caderno de Cultura do Correio do Povo. Nós estamos aqui na redação para conversar hoje com o cineasta e professor universitário Boca Migoto. Boa tarde, Boca. Boa tarde. O Boca está lançando o seu segundo longa-metragem realizado aqui no estado, no Rio Grande do Sul, e ele foi gravado no interior de Garibaldi. Então a gente convidou o Boca para nos contar um pouco como é que foi essa experiência. Boca, como é que é? O teu filme é sobre o museu a céu aberto. Conta pra gente um pouco a história do que a gente pode ver no teu documentário. Para ficar na história, é um documentário que a gente trata da história do Luiz Henrique Fitarelli, né, um descendente de italianos, assim como eu, né, também, e como muitas pessoas que nasceram, vivem na Serra, exatamente. Né, tanto italiani qui in questo paese. E ele desde pequeno, né, ele é mais velho que eu, ele tem 60, em torno de 60 anos, a gente está com 59 na verdade. E ele desde pequeno, ele cresceu muito próximo dos dois avós dele, o avô paterno e materno, e pegou gosto pelas histórias que os avós contavam e com isso, consequentemente, também pegou gosto pelos objetos que os avós utilizavam para trabalhar, né? Um era ferreiro, o outro era tanoeiro, e os dois tinham relação com a agricultura, como quase todos os primeiros filhos de italianos que nasceram aqui no Brasil. E com isso ele foi colecionando objetos, né, que tinham relação com essa história, que é a história da imigração italiana. Ele fez veterinária, se formou como veterinário, trabalhou muito tempo como veterinário, e como veterinário também ele pôde, aos poucos, ir intensificando a compra desses objetos, né? E ele é ele é meio como meu pai era também, né? Meu pai já é falecido, mas meu pai era uma pessoa que lidava com tudo, assim, sabia construir uma casa de material, de madeira, arrumava um rádio, fazia ferramenta, né? Ainda daquela formação do trabalhador artesanal, né? E é uma pessoa que lê bastante, então, principalmente sobre a imigração, então ele sabe bastante sobre a história, embora não seja um historiador. E com o tempo, né, com as condições financeiras que a profissão de veterinário permitiu, e ao longo do tempo, ao longo da vida dele, né, imbuído dessa paixão, ele começou a construir casas antigas, que ele comprava as casas no interior de Garibaldi, casas que estavam apodrecendo, que estavam abandonadas, ele comprava e reconstruía elas, restaurando-as. Com o tempo, ele foi abandonando a veterinária e foi cada vez mais se dedicando à paixão dele, né, de colecionador e também de restaurador. Então ele começou a trabalhar com restauro de móveis antigos. Então ele comprou um terreno no interior de Garibaldi, né, que fica na Estrada do Sabor, é um caminho turístico ali de Garibaldi, que liga Garibaldi ao Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves. E ali ele foi reconstruindo tudo de novo, né? Comprava casa e construía novamente. E ele construiu lá uma casa grande, que é a bodega, ele construiu a igreja com pedras, né, de basalto. Ele construiu uma vinícola, construiu um outro espaço lá que é para ser uma madeireira, mas por enquanto está sendo usado como depósito dos objetos. Construiu uma ferraria e vai construir um moinho também. Então houve todo um movimento de apagamento dessa história, que, por sorte, né, começou a se reverter ali no final dos anos 70 para os anos 80, mas principalmente nos anos 90. Com o turismo, né? Quando os turistas, principalmente turistas do Brasil, né? O turismo nacional, começou a enxergar a região, que foi uma região que teve muito turismo nos anos 40 e 50 por causa dos rios, por causa do ar puro da serra e tal. As vinícolas também. Mas as vinícolas é depois, já nos anos 80, né? Porque o vinho é uma coisa centenária, né? Já veio com eles, né? E tudo, mas era vinho feito para consumo, e um vinho que não era uma bebida nobre ainda naquele momento.
né? Eu estou falando dos anos 40 e 50. Nos anos 40 e 50 existia um turismo ali na Serra que era o turismo assim, tipo, de saúde, né? Vamos para a Serra, que lá tem um ar puro, lá é bom de passar um tempo, então tem histórias do Getúlio Vargas passando, né, suas férias ali no Salto Ventoso, em Farroupilha, tinha um hotel ali que recebia turistas. E também tinha um transporte que facilitava isso, que era a Maria Fumaça, que saía de Porto Alegre e ia para lá, né? Desvio Blaut, no interior de Farroupilha, ali era um ponto de turismo também. Com a abertura das rodovias para as praias, né, com o asfaltamento e tal, ali nos anos 70, as pessoas começaram a ir para as praias e esse turismo começou a cair, dos anos 60 para os anos 70, bem naquele momento do progresso nacionalista, assim, aquele projeto nacionalista do Kubitschek. E só nos anos 80 que esse turismo voltou a procurar a serra, bem devagar, muito porque Gramado desenvolveu um projeto de turismo, né, que de uma forma ou de outra começou a ser seguido pelos outros municípios da região. O vinho, e aí sim, o vinho deixou de ser só uma bebida, né, consumida nos almoços ou consumida pelos moradores da região, né, os descendentes italianos e tal, e passou a ser uma bebida feita com mais qualidade, até porque eles começaram a importar as cepas francesas, e com isso eles começaram também a se preocupar com a sofisticação da elaboração desse vinho. Então começaram a surgir os Cabernet Sauvignon, né, os Merlot, os espumantes, né, com uma sofisticação maior por trás, e com isso agregando valor também às pessoas que produziam. Então quem produzia vinho não era mais colono, mas já era um enólogo, né, mudava o conceito. A abertura dos processos de cidadania italiana, né? Isso também fez com que esse povo começasse a ter um certo orgulho, porque mais do que imigrantes, agora eles eram italianos, e como italianos eles eram europeus, né? Então essas coisas todas começaram, né, a produzir uma certa transformação nesse processo de apagamento da história. Né? O turista vem para cá, o que ele gosta de ver? Ele gosta de ver aquela casa velha do nono, que a gente queria demolir, estava com um projeto para demolir, para construir uma casa nova em cima. Quem sabe a gente constrói a casa nova mais para o lado e a gente deixa a casa do nono para o turista ver, né? Pude assistir o teu filme, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que o protagonista, que é o Fitarelli, ele tem ainda, eu acho que essa herança dos imigrantes do faça você mesmo, né? Ele que põe a mão na massa mesmo para desmanchar as casas e pegar o que está sobrando. E ele também não tem ajuda nenhuma, né? É uma iniciativa totalmente individual. Quer dizer assim, não tem apoio do poder público. Sim. Vila Fitarelli é um projeto dele. É um projeto dele. Exatamente, eu estava contando toda essa história por quê? Porque, na verdade, o filme parte do personagem do Fitarelli, mas ele tenta discutir todas essas questões, né? Essa questão de muita valorização ao dinheiro e uma menor valorização a questões culturais, a própria história, a própria memória, embora, por outro lado, a gente, né, exalte o fato da gente ser descendente italiano e ter passaporte europeu, né? Então, existem algumas contradições aí que o filme tenta levantar, assim, né? E o Fitarelli é um personagem interessante para fazer isso, porque o próprio Fitarelli ele é contraditório, né? Ele trabalha com cultura, ele trabalha de certa forma com memória, com história, então ele sabe muito bem a dificuldade, né, de fazer isso com as próprias mãos, né? Porque ele não tem apoio de ninguém, né? Ele faz sozinho isso tudo, mas ele faz sozinho porque ele também é um gringo turrão, teimoso, quer fazer do jeito dele, né? E também ele, como filho daquela região, ele também é, né, de certa forma, conservador como outros daquela região, né? E eu não estou aqui falando conservador como algo pejorativo, estou falando, né, como, enfim, um traço, né, da região, né? E só alguns vizinhos colaboram com doações, né? Quando não querem alguma coisa. Tem muito disso, né? Tem muito dessa doação porque não interessa para eles, né? O Fitarelli, ele é um dos primeiros que vai fazer aquela garimpagem, né, no interior dos municípios, né? Encontrar aquela mesa velha, abandonada, que está no porão de chão batido, apodrecendo, né, com algumas latas em cima,
e que cedo ou tarde vão resolver cortar ela, quebrar ela para fazer lenha, para fazer churrasco no meio-dia, né? Ou para se esquentar no inverno. Então ele ia lá e encontrava essa mesa que pro colono não valia nada, e o colono, né, o agricultor, vendia por R$10. Ao levar para casa e restaurar essa mesa, né, lixar, botar um pé novo e tal, fazer todo esse restauro, vernizar, enfim, né, essa mesa que ele pagou R$10, ele pode vender aqui para a cidade, né, para Porto Alegre, por exemplo, por 1.000, porque as pessoas pagam isso aqui na cidade. Então, né, houve muito esse, não só Fitarelli, alguns fizeram, Fitarelli acho que é um dos primeiros, fizeram essa garimpagem no interior em busca desses objetos, porque tem muito móvel feito com madeira de demolição, isso é uma coisa, né? O que existiu nesse momento era um restauro dos móveis originais, às vezes móveis que tinham 100, 120 anos, né? Então, isso também gerava críticas, né? Alguns diziam, ele vai lá, ele paga 10 e ele vende por 1.000, então ele engana os colonos. Outros diziam, né, que é a visão do próprio Fitarelli. Tá, eu faço isso, é um problema de negócio, né? Tava lá, estava apodrecendo, ia virar lenha. Eu perguntei qual o preço que o senhor queria me vender. Ele me falou 10, eu paguei 10. Paguei o que ele quis como, do móvel. E com isso, eu consegui dinheiro para construir a Vila Fitarelli, né? Porque como é que eu construo toda aquela estrutura, né? Como é que eu construo a Vila Fitarelli? É uma estrutura enorme, são mais de 10.000 objetos, né, que ele tem lá dentro, que ele está catalogando, que de alguma forma vai ficar, e espero que fique, como legado para que a gente perceba um pouco da nossa história. Porque, por exemplo, né, a nossa produtora Tati, né, ela é carioca, da Pipoca Filmes, ela veio para o lançamento em Garibaldi no sábado, e ela quis ir conhecer a Vila Fitarelli. Então, né, num bate-volta bem rápido, porque faltava pouco tempo para a exibição do filme, eu levei ela até a Vila Fitarelli lá no interior. Indo para lá, a gente vai passando por várias casas, que são, inclusive, está no filme, né, várias paisagens que estão no filme. Várias casas antigas ali de madeira, assim, ao redor ao lado da estrada e tal. Todas abandonadas, todas apodrecendo e todas com data de validade. Cedo ou tarde elas caem, né? Então, em 50 anos, no máximo, acho que não precisa de 50 anos, mas eu estou chutando alto, em 50 anos, no máximo, essas casas vão cair. Não vai ter mais essa identidade lá. Então, de alguma forma, a gente vai conseguir entender um pouco o que era essa arquitetura colonial do imigrante, o que eram os objetos que os imigrantes utilizavam para produzir outros objetos, tudo isso através dos poucos locais que foram preservados. E no meu conhecimento, e eu já realizei muitos cursos naquela região, né, no meu conhecimento, a Vila Fitarelli é o que existe de mais impressionante. E fazendo uma comparação, assim, o que o Fitarelli faz garimpando os objetos e reconstruindo casas, de certa forma, como cineasta, tu também acabou fazendo, registrando isso em imagens, né? E também permitindo que isso seja mais conhecido e também é uma forma de arquivo, né? De guardar essa memória. Então, como cineasta, tu também tinha esse objetivo de guardar essa memória, enfim, né, ser um arquivo, assim, para ter um futuro estudo, né, desse período aqui no Rio Grande do Sul. Durante muito tempo eu fui, né, enquanto desenvolvi outras temáticas, essa temática era a principal, a qual eu me debruçava com mais empenho. E esse longa-metragem, então, ele é o encerramento disso tudo, né, porque nos curtas eu consegui, né, pensar algumas coisas. Esse documentário era para discutir, tentar aprofundar mais, né, o que eu aprendi também pesquisando ao longo desse tempo todo, através da realização dos curtas-metragens. Então, no longa eu fiz uma coisa que foi um sacrifício para mim e inclusive briguei para fazer isso, que é me colocar no filme, né? A Globo achava que, né, nas discussões internas e tal, o pessoal da Globo achava, não, mas aí a gente tira o foco do Fitarelli e tal. E eu disse, não, mas eu acho que eu tenho que me colocar no filme. E eu me coloco no filme para criar esse paralelo entre o meu trabalho, né, de colecionador de imagens e de histórias, né, através do audiovisual,
e o trabalho do Fitarelli através, né, da coleção dos objetos, da construção do museu, e que tudo isso, na verdade, é cultura, né, tudo isso é arte, de certa forma, e tudo isso tem muito pouco respaldo por parte da sociedade da qual a gente nasceu, né, a sociedade a qual o Fitarelli vive até hoje, e da qual eu acabei me afastando, vindo morar em Porto Alegre em 95, mas aonde eu cresci, né, fui criado e tal. E embora, né, eu não goste de me ver na frente da câmera, eu não gosto de me colocar na frente da câmera, por outro lado, eu também gosto de trazer os bastidores para frente das câmeras de uma forma ou de outra, às vezes sutilmente, às vezes um pouco mais intenso. E dessa vez eu criei coragem, me coloquei, não só me coloquei, como briguei para me colocar, né, uma coisa que chega a ser até contraditório, né, mas enfim, acho que funcionou. Já houve uma pré-estreia em Garibaldi, né, que foi onde o filme foi rodado, e a gente estava comentando um pouco aqui antes da gravação começar que foi uma recepção muito boa, né? Então eu te perguntaria, esse interior do Rio Grande do Sul está carente de se ver na tela do cinema, né? Porque as pessoas, quando o filme que fala da realidade delas chega, parece que há um interesse muito grande, né? Então, como é que tu percebe essa... Porque é uma valorização também, quando a câmera filma alguém, é uma valorização, né? Mas foi importante também porque documentou muitas histórias locais, né? Às vezes de cidades que a gente nunca ouviu falar dentro do Rio Grande do Sul, que tinha uma história e aquela história era documentada e ia para o ar, para todo o estado. Bom, mas agora o filme está chegando às telas, né? A gente vai se encaminhando para o final da entrevista e dando essa dica, né? De que o pessoal veja o filme. Ele vai estrear em Porto Alegre no dia 8 de março. Estreia também na Serra, né, Boca, na sexta-feira. Tem uma exibição no cinema do Sesc, em Bento Gonçalves, no dia 9. E em Caxias, dia 9 e 10, ou dia 10 e 11, agora não estou certo. E aqui em Porto Alegre, na Cinemateca Capitólio, no dia 8 é o lançamento, e aí fica em cartaz, né, pelo menos por uma semana, né, à noite, com exceção do domingo, que o horário é à tarde. Aí teria que entrar ali na página para ficar na história, no Facebook, para ver os horários certo também. E na Sala Paulo Morim, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, mas eu não estou certo se vai estrear no dia 8 também, no dia 9, no dia 10, porque a gente está esperando a definição deles em função da programação voltada também para o aniversário de Porto Alegre. E também chega no Rio de Janeiro, né? Isso, no Museu de Arte Moderna, na Sala do MAN. Tem uma semana lá, a princípio, 1 ou 2 semanas lá, programado. Então aí, pessoal, fica a dica para curtir o filme Pra Ficar na História, do cineasta Boca Migoto. E desde já desejo um sucesso, uma bela carreira para o filme. Eu achei um filme muito bonito e acho que fala o coração, pelo menos para mim, acho que fala o coração um pouco de todos nós, assim. Tem gente que acha que não é certo, que é melhor deixar que ela apodreça no lugar. Mas aquela madeira que está lá, ela tem história. Sempre eu tive um apreço pela história da imigração. Vou te dizer assim, eu sou muito enraizado aqui, né? Stanno facendo un documentario sulle migrazioni italiane in Brasile. Quando eu era mais novo, quando eu era guri, eu colecionava coisas que as pessoas jogavam fora. Uma coisa que eu fui fazendo durante 40 e poucos anos, né? E aí eu não contabilizei isso, mas foi o suficiente para me fazer feliz. Há 30 anos tentando fazer alguma coisa nessa área de...